Rede de proteção integral à criança e ao adolescente. Também é um processo de construção, com idas e vindas, né, avanços e retrocessos, mas começou por uma situação... quem é mais antigo talvez lembre dos CRECAS, que a gente tinha, aqueles serviços de passagem, e que tinham casos que estavam desafiando as equipes. Então, em função disso, se juntou os serviços da assistência da Lapa e de Pinheiros para discutir aquelas situações que estavam complexas e difíceis. Mais para frente, em 2009, se convidou a saúde para se apresentar. E, nessa época, era a reunião de cobrança. A gente chamava a saúde, cobrava, queria internação, a gente queria um monte de coisa, e eles cobravam que um monte de coisa que não levava para o atendimento. Daí a gente resolveu se apresentar, cada um falar. A gente começou a se conhecer pessoalmente, quem era quem, né? Então, as reuniões eram não só com as supervisões ou diretorias, mas também com os serviços, né? Representantes dos serviços da assistência e da saúde. Então, a gente, além de conhecer as pessoas e os profissionais, nós começamos a conhecer os serviços, porque, às vezes, a gente pensa que conhece, mas não tem a informação de como acessa, o que oferece, como funciona, tal. E isso foi feito. E até as dificuldades, porque, às vezes, a gente sabe das nossas, mas não sabe que os outros também têm uma série de problemas. Às vezes, quando eles contam, a gente se solidariza muito. E isso dá uma outra relação e ajuda a superar essa situação de cobrança. Mais para frente, foram sendo chamados, conforme foi se sentindo a necessidade, foram chamando a Defensoria, Ministério Público, a Educação, foi compondo por outros setores e atores do Conselho Tutelar, do Sistema de Garantia de Direitos. E era uma rede de Lapa e Pinheiros, que foi como começou, que são duas regiões diferentes, como se fosse Penha e São Miguel, para o pessoal da Leste, ou Santo Amaro e Emiboi, vamos supor. Então, aqui eu já falei. Daí chegou um momento que a gente percebeu que tinha necessidade de dividir, desmembrar em duas redes, para Pinheiros e Lapa, e eram redes voltadas à questão da criança e do adolescente, mais de profissionais dos serviços, e outros atores, como defensores, às vezes, não era sempre, conselho tutelar, tal. E quando dividiu, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma caracterização junto do que era Pinheiros. A gente foi vendo assim, né, esse espaço de passagem, faz parte do centro ampliado, quem é a população que usa, em uma série de coisas, o que tem no território, em cada área, e o que não tem, o que falta, começamos a discutir isso junto, tanto de profissionais quanto de serviços. Pode passar? Aí são quem participa da rede, nem sempre está todo mundo, né? Mas são diferentes serviços públicos, e um avanço que a gente teve é que, depois de um tempo, começaram a participar professores, que, às vezes, raramente saíam das escolas, né? Ou, às vezes, diretor ou CP. Né? Mas aí as unidades de saúde, educação, de assistência. Esse ano tivemos uma pessoa de habitação, não tínhamos antes. Cultura tivemos, já parou de vir, o SESC também parou. Conselho Tutelar vai de vez em quando, Defensoria e Ministério Público vão quando são convidados, Vara da Infância, só os técnicos, e também em alguns temas, não é sempre. O encontro da rede é toda a primeira sexta-feira do mês, no CREAS Pinheiros. Diferente do FOCA, o FOCA faz rodízio, e até tem lá a avaliação que eles se apropriaram de vários serviços e instituições. A rede a gente achou melhor fazer num local fixo. E um formato que teve, para a rede pode passar, é que a gente faz sempre a apresentação dos participantes, define uma coordenação e uma relatoria em rodízio, que não é fácil.
Então, porque a ideia da rede é não ter um dono, é não ter um coordenador, e isso é difícil. E uma coisa que tem sido legal e importante é que a gente faz discussão de casos. No primeiro momento da reunião, qualquer serviço pode trazer um caso. Agora, a gente está tentando trabalhar o caso vir com antecedência por escrito, mas antes era na hora. Então, um serviço ou mais pode falar que aquele caso precisa de ajuda, quer discutir, e a ideia, a gente, depois de algum tempo, não é aquela lógica de cobrança ou de acusação. É o que a gente pode fazer junto. Vamos compartilhar. O caso não é meu, o caso não é seu, o caso é nosso. Mas isso é uma construção, é um processo. Aí, os temas de 2016... Quer falar um pouquinho, Sueli? Sempre a gente faz uma avaliação do ano anterior e um planejamento do ano seguinte entre os participantes. Então, esse ano a gente fez por escrito. Veio o que não estava funcionando, o que estava bom, e os desafios e as sugestões. Outro tema, adoção, destituição do poder familiar, a melhor solução. A gente estava com muitos casos nos SAICAS de devolução de guarda, e daí a gente queria entender isso e chamou a vara para saber. Enfim, são os temas do nosso trabalho. Saúde mental, a medicalização, né, a questão da saúde mental para criança e adolescente, daí veio um psiquiatra infantil, Wagner Hanna. Medida socioeducativa em meio aberto, também é um desafio, a gente sabe. O tema da adolescência, o que é ser adolescente, né? Como que é o adolescente. Daí a gente falou, bom, se a gente viu o adolescente, então vamos ver a primeira infância, porque tinha gente de creche, de SEI, a importância da primeira infância. E, às vezes, em cada tema, a gente convida alguém, que é a segunda parte da reunião. Então, 1 hora e meia discute casos, e depois 1 hora e meia discute um tema. Como funciona a defensoria, o ministério e a vara? Planejamento reprodutivo. Então, a discussão de caso é um pouco assim, porque está difícil, porque a gente tem necessidade de trabalhar junto, sair daquele isolamento, daquela fragmentação. Às vezes, aquele caso está no SAICA, mas está na UBS, está na escola, está numa ONG, num CCA, e cada um vê, às vezes, aquele menino e aquela família, e o caso a gente não discute só a criança ou o adolescente, mas não dá para discutir separado da história familiar. Então, a gente compartilha essas informações. E, assim, o que nós vamos fazer? O que está precisando? Como que a gente faz? Quem faz o quê? Mas não chega no serviço, mas aí tem um serviço que tem perua. Então vamos usar a perua do outro, mas não pode usar. Não, mas dá um jeito. Assim, então, a gente... né, tem o pessoal do CEAS aqui, que a gente sabe que a gente usava o serviço de abordagem. Então, a gente compartilhava um pouco assim, mas não tem psiquiatra aqui, mas tem ali... mas não precisa, não é caso de psiquiatra, não é caso de internação. Com isso, a gente foi tendo uma concepção um pouco mais comum. A gente foi entendendo quais são os princípios e as concepções que circulam no campo da assistência, quais são os princípios e as concepções que são do SUS. Uma qualidade do olhar, quer dizer, foi ampliando, né, o jeito de olhar. Num lugar a criança o adolescente é de um jeito, no outro é de outro. Né? Então, por que a família também? O que está acontecendo? Né? A mesma família, mas o jeito de olhar é diferente. Então, a gente troca esses olhares, enfim. Avanços. Então, essa questão dos vários setores começarem a conversar, os vários serviços, e parar de um falar assim, é da responsabilidade de um, não é da... É cada um entender qual é a sua governabilidade e todo mundo trabalhar junto. Basicamente isso. Parar com essa lógica de setor, fragmentar atendimento, né, teu, até ali você que faz, depois eu que faço, mas pensar mesmo
num circuito, né? Nós fazemos. Romper esse isolamento, porque muita coisa, especialmente assim, eu escutava bastante. Porque o professor quer receita. Quer assim, qual é o problema? Chega lá e fala, olha, que tal fazer assim? Né? Então, vem aqui que a gente também te abraça, vem aqui que a gente também te escuta. Porque até é difícil, ninguém sai fazendo bolo se não tem uma receita. Precisa também um pouquinho. Então, romper com esse isolamento, qualificar o trabalho e procurar, da melhor maneira possível, a resolução dos casos e trabalhar essa questão da formação intersetorial. Sempre ter essa pessoa que vai falar com a gente e vai explicar aquilo que a gente é potente ou não para fazer. Até aqui eu consigo, daqui para frente não adianta cobrar, que eu não tenho esse lugar. Só uma coisa que eu acho, assim, só para... Tanto Foca quanto a rede, a gente pensa, uma coisa que a Yara falou, em fortalecer a criança para que ela dê conta dela mesma também. Né, para que ela possa... Porque, assim, muitas crianças que não estão no serviço, estão na família, também sofrem do mesmo jeito, com o mesmo abandono. Então, chega na escola do mesmo jeito, com quem não olhe por elas exatamente da maneira como ela gostaria de ser olhada. Né? Só duas coisas. A formação não é só em cima do tema. A hora que a gente discute caso, a gente vai criando uma formação em serviço continuada também, a partir do caso. E o fortalecimento é para além da criança e do adolescente. Às vezes, a gente cuida da família para que ela possa retomar e reassumir o cuidado e a proteção dos seus filhos. Então, se cria toda uma rede de apoio, e as escolas perceberam isso. Muitas escolas chegavam lá assim, teve uma vez que uma escola levou, acho que uns 50 casos. Falou, olha, igual esse caso que vocês estão contando aqui, eu tenho 50. Como que eu faço? A gente pediu para mandar por escrito, foi ver de qual região que era, foi passar para o CRAS, para o CREAS da região de origem. Os que eram de Pinheiros, começou a reunir o CREAS e a escola para atender aquela família em junto, e, às vezes, a unidade de saúde. Então, é todo um trabalho de fortalecimento da criança, do adolescente e da família.